E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, né? Casa de apostas a gente tem várias, mas que apoia efetivamente do Cruzeiro só tem uma, que é a Betfair, que tem uma oferta muito interessante para quem ainda não é cliente. Você entrando pelo link da descrição, fazendo um cadastro que é super simples e rápido, pode receber um bônus de até R$600. Isso independente do valor da sua primeira aposta, tá? E só para explicar rapidamente a mecânica da oferta, né? Você entrando aí pelo link da descrição, fez lá o seu cadastro, beleza. Você vai fazer a sua primeira aposta do dia num valor de R$15. Certo? Primeira aposta do dia, 15 contos. Se você ganhar, você ganhou a aposta, ótimo. Se você perder, no dia seguinte a Betfair te dá R$15 em bônus para você utilizar em outras apostas esportivas. Essa lógica vai valer nos primeiros 40 dias que você estiver cadastrado. Então, 15 vezes 40, que dá esse total de R$600 em bônus, caso você perca todas as apostas, né? As primeiras apostas do dia no valor de R$15 por 40 dias seguidos. Eu digo que é muito improvável você chegar a esse valor todo de bônus, mas se você não chegar ao valor todo de bônus, é um bom sinal, né? Sinal de que você está ganhando a grana ali, ganhando a aposta. O Cruzeiro não está jogando nesse final de semana, mas amanhã, segunda-feira, tem Cruzeiro e Fortaleza aí fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, e as cotações da Betfair no momento que eu gravo esse vídeo. Vitória do Cruzeiro paga 2, empate 3,4, vitória do Fortaleza 3,75, o Cruzeiro sendo colocado então como franco favorito, tá? Então aproveita para fazer lá a sua fezinha, sempre ficar atento às promoções do site, né? Mas o que eu sempre lembro, galera, apostar com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Henrique Rodrigues Martins. Olhando os resultados e desempenho, você acha que o Fernando Seabra deveria estar no time principal desde o início do ano? Henrique, obrigado pela pergunta. Hoje é muito fácil falar que sim, né? Afinal, o trabalho do Fernando Seabra no Cruzeiro está sendo muito bom, melhor do que foi o trabalho do Nico Larcamon, a escolha da diretoria lá no início da temporada. Então, nesse momento é muito simples falar, sim, claro, o Fernando Seabra deveria ter continuidade, ele era o nome certo para o projeto para ser o técnico do Cruzeiro. Mas essa era a minha opinião no final do ano? Não era, tá? Inclusive, se me pedissem para escolher no final do ano um técnico como o Larcamon, que tinha sido campeão, né, lá no futebol mexicano, campeão da Conca Champions, ou o Fernando Seabra, que ainda não tinha nenhum trabalho de relevância no futebol profissional, eu escolheria o Larcamon, tá? Eu achava que era uma boa opção de mercado e era um técnico que tinha feito bons trabalhos anteriormente, vinha numa progressão de carreira. A questão é que o trabalho do Larcamon não decolou como se esperava, a própria diretoria também não teve tanta paciência assim, e é claro, né, que aqueles fracassos, a derrota na final do Mineiro e a saída tão precoce na Copa do Brasil minaram completamente o trabalho do comandante, tá? Então, no final das contas, eu não vou olhar para o passado com o olho do presente. Hoje a gente vê que o trabalho do Seabra é muito melhor do que foi o trabalho do Larcamon, mas naquela época eu não pensava assim. E a gente vê que o próprio Fernando Seabra tinha uma esperança real de efetivação, né? Tanto que no momento que a diretoria do Cruzeiro opta por outro treinador, ele comanda o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois vai embora, né? Ah, tô com saudade da família, quero voltar para São Paulo, vai lá trabalhar no Red Bull Bragantino. E aí, posteriormente, quando o Cruzeiro o convida para trabalhar no profissional, ele volta, né? Porque sabe que é uma oportunidade gigantesca para se afirmar, e que bom que tem feito um ótimo trabalho. Tá? Então seria muito canalha da minha parte falar que agora não, era o certo manter o Seabra. Não, não era essa a cabeça que eu tinha naquele momento, tá? O trabalho do Larcamon tinha bons fundamentos para dar certo, acabou dando errado, né? Não encaixou tão bem, perdeu jogos especificamente ali que deixaram a gente muito chateado, tá? E no final das contas acho que as coisas aconteceram de uma forma muito boa, né? A troca de comando da gestão do clube, o trabalho do Fernando Seabra que tem sido muito bem executado. Espero que continue assim, que ele faça um grande trabalho, conquiste títulos aqui no Cruzeiro e tenha uma carreira brilhante, tá? Mas não dá pra gente distorcer o passado não, seria sacanagem. O Gabriel Araújo pergunta: com esse elenco atual, existe algo que o Seabra pode fazer? Um time com o Dineno e sem o Matheus Pereira
Para poupar o Matheus e ainda rodar o elenco, existe essa possível chance de ver um Cruzeiro sem o Matheus Pereira jogar bem? Gabriel, obrigado pela pergunta. Todos os times são dependentes dos seus melhores jogadores, tá? Eu acho que todos concordamos que o Matheus Pereira é o jogador mais determinante do Cruzeiro na temporada, ele é o melhor jogador do time, então é óbvio que o Cruzeiro depende muito do Matheus Pereira para a sua forma de jogar. Todo time depende do seu craque, tá, gente? Não vamos nos enganar com relação a isso. Agora, sobre alternativas táticas, o Cruzeiro pode jogar bem sem o Matheus Pereira? É claro que pode. Isso é plenamente possível. Eu não acho que no elenco do Cruzeiro exista hoje um substituto ideal para o Matheus Pereira, tá? Por exemplo, se a gente quiser jogar no mesmo esquema ali, né, esse 4-3-1-2, o 4-4-2, que o Matheus Pereira é o 10 ali atrás de uma dupla de ataque. Tem um cara perfeito para encaixar nessa função e jogar tão bem quanto o Matheus Pereira? Não tem. As principais opções seriam o Matheus Vital e o Vitinho, jogadores que já fizeram esse papel, né? O Matheus Vital é um jogador que pelo Cruzeiro não conseguiu fazer muita coisa até hoje, mas ele é um camisa 10 de ofício, é a posição de formação dele, e o Vitinho também, né? Iniciou a carreira jogando nesse papel, e no Sub-20 ano passado, com o mesmo Fernando Seabra, quando a gente jogava com esse esquema tático e uma dupla de frente que normalmente tinha João Pedro e Fernando, o Vitinho era o camisa 10, ele jogava exatamente na função que o Pereira joga hoje. Mas falando de hipóteses táticas, você citou aí o Dineno, né? O Dineno é um jogador que é mais 9, mais centroavante, e o Cruzeiro poderia eventualmente, não tem o Matheus Pereira, vou jogar com um 9 mais fixo na área e dois atacantes mais abertos, por exemplo, Arthur Gomes e Lautaro. Isso é plenamente possível, mantendo inclusive a estrutura de 3 homens no meio campo, né? Ali Romero ou o Wallace, Barreal por um lado, Matheus Henrique pelo outro. Isso é plenamente possível, sem nenhum drama. Como a gente pode também tentar uma substituição de peças mais óbvia, né? Vitinho ou o Matheus Vital na vaga do Pereira, e mantendo a dupla de ataque que pode ter Juan Dineno ou não, tá? Então, assim, acho que o elenco do Cruzeiro oferece sim alternativas, mas que a gente depende do Matheus Pereira para ter o nosso melhor nível, sem dúvida dependemos. O Charles Batista pergunta: os cartões que o Zé Ivaldo recebe, você acha que são cartões bobos, cartões necessários ou exagero da arbitragem? Charles, obrigado pela pergunta. Não é para ficar em cima do muro, mas eu acho que todas as possibilidades que você colocou aí, elas têm um pouquinho de verdade, tá? Às vezes o Zé Ivaldo toma cartões amarelos que são necessários pelo jogo ali para matar uma jogada perigosa, às vezes o zagueiro erra o tempo de bola, é coisa do futebol, acontece mesmo. Tem alguns cartões que são muito bobos, né? Que ele toma às vezes por reclamação, às vezes por fazer um lance um pouco mais extravagante, né? Eu lembro dele tomar cartão, por exemplo, por atrasar a reposição de goleiro. Então, assim, às vezes o Zé Ivaldo toma uns cartões meio bobos mesmo, sabe? Mas tem um detalhe que você falou aí de perseguição da arbitragem, porque a gente sabe que o Zé é um jogador um pouquinho marcado. Mas se a gente olha para o desempenho dele na temporada no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Mineiro, a gente vê que a discussão mudou muito. No Campeonato Mineiro, o Zé Ivaldo tomava cartão praticamente todo jogo. No Campeonato Brasileiro agora, ele tem 16 partidas e 6 cartões amarelos, né? Já são aí 2 suspensões, então, por 3 cartões amarelos. Mas quando a gente olha a proporção, no Mineiro, em 9 partidas, o Zé Ivaldo tomou 6 cartões, 5 amarelos e 1 vermelho, tá? Então, assim, no Campeonato Mineiro, e aí eu vou dizer realmente que existe sim uma orientação, a gente sabe para que lado é, né? A arbitragem perseguia um pouco mais o Zé Ivaldo. No Campeonato Brasileiro isso já está sendo um pouco mais comum, tá? E ele toma cartões eventualmente, né? Mas acho que são cartões que fazem parte do contexto de jogo. Tanto que essa discussão que a gente teve muito, né? O Zé Ivaldo chegou a ficar fora de partidas lá pelo Larcamon, que ele precisa corrigir a questão disciplinar e tudo mais, e quando ele ficou de fora, a nossa defesa sofreu bastante, né? Com ele em campo, a defesa do Cruzeiro é mais sólida, isso aí é inegável. É um jogador que tomou alguns cartões bobos, alguns merecidos e outros porque a arbitragem pegou um pouquinho pesado mesmo, tá? Lembrando que o único cartão vermelho que o Zé Ivaldo tomou pelo Cruzeiro esse ano, né, foi naquele jogo contra o Tombense, que ele até cometeu a falta ali e tudo mais, houve um certo questionamento, né? Aí o VAR chamou para dar um cartão vermelho que não era para vermelho direto, mas era para o Zé Ivaldo ter sido expulso da mesma forma porque era segundo cartão. Então, assim, ele vacilou ali, né? Ele cometeu alguns erros, isso aí é inegável. Mas acho que no frigir dos ovos aí, o Zé Ivaldo tem dado uma melhorada nesse aspecto disciplinar e tem feito um bom ano, né? E um bom campeonato brasileiro também. O Samont Skate
Twitch pergunta: o grande Matheus Pereira já alcançou a projeção que você fez no início do ano, meta realista de 20 participações em gols. Agora que atingiu a meta, você vai dobrar a meta? Samonte, eu acho que é esse seu nome, né? Obrigado aí pela pergunta, se eu tiver falado errado, desculpa. Para quem não lembra, né, no final do ano passado teve um 6x1 Responde, eu acho que perguntaram, né, aí qual seria a minha projeção de participações em gol, aí de gol e assistência do Matheus Pereira na temporada. Eu falei 20, né, e passou, né, já chegou aí a 21, né, são 9 gols e 12 assistências até o momento. Então, assim, eu não vou dobrar a meta não, tá? Eu acho que 40 participações em gol até o final da temporada é muita coisa, eu acho difícil que ele chegue a tanto. Mas, vamos jogar uma meta, assim, realista, trintinha, sabe? 30. Dá pra chegar em 40? Tomara que chegue, tomara que até ultrapasse, mas já que atingimos a meta, nova meta. 30 participações em gol e acho que é plenamente possível ele alcançar aí, né, mais 9 participações nessa reta final de temporada, que a gente ainda tem um turno de Campeonato Brasileiro e tem também a participação na Copa Sul-Americana. Se ele chegar a 40 participações em gol, vai ser espetacular, mas trintinha eu já fico satisfeito e a temporada do Matheus Pereira, que é muito boa, será considerada ótima, sem dúvida. O Bebs2966 pergunta: Emerson, você que costuma acompanhar os jogos da base que possuem transmissão, você acha que tem mais algum jogador com muito potencial para subir essa temporada ainda? Bebs, obrigado pela pergunta. Assim, potencial, a gente tem muito jogador bom na base do Cruzeiro que poderia servir o elenco principal, que talvez já merecia uma chance. A questão é que como a gente teve um plantel reforçado agora, no ataque, por exemplo, não tem tantas opções, né? Chegou gente boa. No meio-campo ali, onde a gente tem o Josefer, por exemplo, se destacando muito lá no time sub-20, fica muito complicado pensar em uma oportunidade, ainda mais que chegou o Wallace, chegou o Matheus Henrique e o Josefer tem atuado como volante, tá? Então, às vezes eu acho que até o jogador merece, mas não tem espaço, né? Ainda tem o Fabrício Peralta para estrear em breve, tá? Na defesa ali, a gente tem o Pedrão jogando lá no Sub-20, que está integrado ao elenco principal, embora não tenha feito nenhum jogo até o momento. Chegou recentemente aí o Jonathan Jesus, que também é uma opção, né? E assim, olhando para todos os jogadores do Sub-20 do Cruzeiro, eu acho que tem vários atletas com qualidade. O Otávio, por exemplo, é um goleiro muito bom. A gente já cita zagueiros direto, o Pedrão, o Bruno Alves, que tecnicamente eu acho que é muito bom. A questão é que o Bruno está sofrendo um pouquinho com lesões nesse momento. Ali para volância a gente tem o Xavier, que poderia voltar a ter chance, tem jogado bem no Sub-20, né, e já está no último ano, mas entra no mesmo problema do Josefer, da falta de oportunidades no meio campo. Tem o Guimeira, que poderia ser uma alternativa para meio atacante. Os próprios atacantes que a gente tem no Sub-20, o Teves e o Kaique Kenji, né, são jogadores que têm feito uma temporada muito boa, né, têm feito muitos gols, dado muitas assistências, caras que eu acho que muito em breve vão receber oportunidade, embora nesse momento talvez não tenha tanta. Mas assim, cara, se tem um jogador que eu acho que tem qualidade e tem espaço no plantel para ser utilizado, é o Dorival, tá? O Dorival, lateral direito, é um jogador de muita força física. Ele já tem 20 anos de idade, ou seja, ele está no último ano de categoria de base e o Cruzeiro recentemente comprou o passe dele, tá? Então o Dorival é um jogador que ou o Cruzeiro faz bem essa transição com ele esse ano e no início do ano que vem, né, para o elenco principal, ou então ano que vem vai ter que emprestar o atleta, tá? E aí eu espero que o Dorival seja aproveitado, até porque o reserva da lateral direita do Cruzeiro hoje é o Wesley Gasolina, que não convenceu, o Elibelton Palacios recentemente foi emprestado. Então se tem um jogador que eu vejo qualidade, potencial para ajudar, para ser útil, até por ter características um pouquinho diferentes, tá? O Dorival não é tão ofensivo como o William, mas ele é um lateral que marca muito, né? Inclusive jogou como volante em algumas oportunidades, já jogou como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Então eu acho que o Dorival é um jogador que tá mais fácil dele receber oportunidade, justamente porque a gente tá precisando de uma opção ali para lateral direita, tá? E eu acho que ele é um bom jogador e tem tudo para virar um bom lateral aí no futebol profissional, tá? E um outro jogador que poderia jogar nessa lateral direita é o próprio Josefer, né? Que já esteve integrado ao elenco principal do Cruzeiro, pode fazer o papel, já jogou em todas as posições, mas assim, o espaço que eu vejo para usar alguém da base é a lateral direita, e por isso que eu coloco esses dois nomes, o Dorival, que é o especialista da posição, e o Josefer, que pode jogar ali, que já fez em várias oportunidades. O Arthur Tadeu Mendes Quirino pergunta: Lucas Barbosa seria uma boa? E ele falou que tentaria o Bolace. Arthur, obrigado pela pergunta. O Lucas Barbosa tem feito aí um bom campeonato brasileiro com a camisa do Juventude, né? É um meia atacante que pertence ao Santos,
anos, inclusive, um jogador muito alto, joga ali mais aberto pelo lado direito, né? E eu diria que pode ser um jogador para o Cruzeiro observar até o final da temporada, até porque a gente está com dificuldade de achar uma opção ali para esse ponta direito, né? Ninguém que jogou por ali se firmou. E o Lucas Barbosa é um jogador que tem características um pouco diferentes e até interessantes, porque ele é um cara alto, que chega bem na área, tanto que já tem 9 gols marcados na temporada, ele tem uma boa finalização e é um jogador que consegue articular o jogo, né? Ele participa bem da criação, ele não é só aquele atacante puxa para dentro e chuta. Não, ele tem boas virtudes aí, é um jogador que eu observaria, eu não contrataria nesse momento. Tá? Não tentaria contratar, né? Porque não é simples assim. Mas eu observaria esse jogador com muito critério até o final da temporada, porque eu vejo potencial nele e ainda é relativamente jovem, 23 anos. Já o Bolassi, né, o congolês que está fazendo um belo campeonato brasileiro aí no Criciúma, ele é um jogador extremamente carismático, que tem jogado bem, né? Tem habilidade, tem técnica, jogou bem já num nível de Premier League, mas não é o tipo de jogador que eu buscaria para o Cruzeiro, tá? Ele já está com seus 35 anos e de fato ele tem algumas partidas de muito destaque, outras nem tanto, tá? Mas o Bolassi já conviveu em alguns momentos com problema físico. No próprio Criciúma ele não tem ali uma sequência jogando todas como titular, às vezes faz um grande jogo, aí fica um pouquinho abaixo. Então é alguém que eu acho muito legal a história dele aí, né? Vindo pro futebol brasileiro e parece estar se divertindo muito nessa temporada de Criciúma. Eu acho um bom jogador, mas como já tem 35, já tá ali numa reta final de carreira, não é alguém que eu traria pro Cruzeiro, tá? Eu acho que os atacantes que a gente tem aqui no plantel podem entregar mais, né, gols especialmente, do que o Bolassi tem feito. Mas que é um jogador divertido de se ver jogar, sem dúvida é, e eu pelo menos gosto muito dele. Mas acho que aqui pro Cruzeiro não seria o caso não. O Henrique Alves pergunta: quais os erros cometidos pelo Cruzeiro em 2004 para aquela temporada tão frustrante? Henrique, obrigado pela pergunta. Essa você manda direto, em quase todo 6x1 Responde, você manda esse questionamento de uma forma diferente. Eu já tinha selecionado ela há mais tempo, cara. A questão é que, assim, pra gente explicar o que aconteceu em 2004, é até um pouco complicado porque entra muito em questões de ego e em questões internas que não foram muito bem esclarecidas até então, tá? Porque assim, quando você olha pro time do Cruzeiro que fecha a temporada 2003, era um baita time, campeão brasileiro, tríplice coroa, um timaço, e aí a gente tem um primeiro motivo, que eu acho que o Cruzeiro passou por reformulação demais no setor ofensivo. Tanto que se você pegar a escalação do Cruzeiro, por exemplo, quando a gente é eliminado da Libertadores 2004, que já não tinha o Vanderlei Luxemburgo, a escalação tinha lá o Gomes, que até se machuca no jogo, a gente tinha o Maicon na lateral direita, o Maurinho no banco, né? Houve uma troca ali de posição, o Maicon ganhou a posição, até porque o Maurinho começou a ter muito problema físico. Mas a zaga tinha Cris e Dracena, o Leandro na lateral esquerda. O meio-campo tinha Recife, tinha Maldonado, tinha o Wendel e tinha Alex. E o ataque era Jussier e Dudu Carioca. Aí a gente já vê uma diferença, né? O Jussier, que até fez uma boa temporada, foi um atacante que se firmou em 2004, mas a gente perdeu o Mota, a gente perdeu o Aristizábal. No caso do Mota, ele foi para a Coreia. O Aristizábal, a diretoria não quis renovar, porque identificou que ele tinha uma lesão crônica. E, de fato, depois o Aristizábal não conseguiu ter grande destaque. Ele foi jogar no Coritiba, né? Mas o Cruzeiro não quis renovar com o Aristizábal. O David já tinha saído no meio do ano. O Márcio Nobre, que era atacante titular, também saiu do Cruzeiro, né? Estava sendo titular na reta final, também saiu, foi jogar na Turquia. E outros atacantes reservas ali, Alex Dias, Alex Alves, não deram certo, né? E saíram do Cruzeiro também nessa virada de ano. Aí o Cruzeiro trouxe para o ataque. Eu falei do Dudu. Dudu chegou num segundo momento. A gente trouxe Guilherme, né, ex-Atlético, e Rivaldo para ser a dupla de ataque, né? O Rivaldo não ficou nem até o final do Mineiro. A hora que o Luxemburgo sai, o Rivaldo sai também. Uma passagem muito, assim, horrível. O Guilherme até fez, acho que 14 gols na temporada, mas assim, um bom momento no Mineiro, aí machucou, aí voltou, foi expulso na Libertadores, aí teve uma longa seca, e aí o Fred, né, quando é contratado lá em agosto, o Fred chega jogando muito bem, e o Guilherme perde espaço, né, e fecha a temporada na reserva. Então, assim, essa dupla de ataque num primeiro momento não funcionou. O Cruzeiro trouxe o Lima, que era um centroavante que tinha feito uma boa temporada no Coritiba. Ele até jogou bem algumas partidas, até de Libertadores ali, mas
logo perdeu espaço. O Cruzeiro trouxe o Schwenk, sabe, assim, uma contratação até meio difícil de entender, né? E aí com a saída de Rivaldo e não sei o que, aí no início do Brasileiro me vem lá Dudu Carioca, né? Cola no Cruzeiro, sabe? E aí vem depois Héctor Tapia, o chileno, vem jogar no ataque também, isso antes do Fred, né? E aí a dupla que se consolida no ataque do Cruzeiro lá no final do ano é Fred e Jussier, mas a gente teve muita dificuldade até montar uma dupla de ataque, e o Cruzeiro teve alguns problemas mal explicados também, relacionados a bicho de conquista do Campeonato Brasileiro, tá? O Alex chegou a falar alguma coisa sobre isso, né? De que, pô, tem pendências com o elenco. Eu lembro do Perrella falando, inclusive, que chegaram a combinar com os jogadores que iriam pagar o bicho com a venda do Augusto Recife, mas aí não deu certo a negociação, o Recife acabou ficando no Cruzeiro, e aí chegaram a acordo com os jogadores que iriam pagar o bicho do título brasileiro parcelado no ano seguinte. O Luxemburgo recebeu tudo de uma vez, e aí houve ali um certo ruído. Tinha problemas internos de Perrella, né? O presidente era o Alvimar, mas quem mandava no Cruzeiro era o Zezé Perrella. Teve problema do Perrella com o Luxemburgo. Alguns jogadores chegaram a falar de problemas internos, o próprio Alex foi um deles, né? Então, assim, tinha muito ego, né? O Luxemburgo, o Perrella, o Alex, o Rivaldo, o Guilherme. Teve ali muita confusão interna, muita coisa que não foi colocada publicamente até agora, e essa mistura azedou. Tanto que em fevereiro daquele ano o Vanderlei Luxemburgo é mandado embora pela diretoria do Cruzeiro, né? E no final das contas o tempo deu razão ao Luxemburgo, seja qual for o pleito, né? Porque o Luxemburgo foi campeão brasileiro com o Santos e o Cruzeiro fez uma temporada horrorosa. Então, assim, teve essa questão de premiação, teve questão interna, dentro de campo também as coisas não funcionaram tão bem. O Cruzeiro até ganha o Campeonato Mineiro, mas o PC Guzmão, né, que era o técnico ali, que fazia parte da comissão do Vanderlei, inclusive, não era um técnico com essa capacidade, né, para conseguir gerir esse plantel. Então o Cruzeiro teve muitos erros no mercado também e alguns jogadores foram saindo, né? No meio do ano, por exemplo, o Alex deixa o Cruzeiro, vai lá jogar no Fenerbahçe. A gente já tinha perdido o Cris, também sai no meio do ano para a França. Antes, né, daquela defesa titular ali, o Thiago Gosling, que jogava muitas vezes, já tinha saído do Cruzeiro no início do ano para jogar na Itália. O Maurinho, como eu citei, muitas lesões, e aí o Maicon vira titular na lateral direita. Na esquerda a gente tinha ali o Leandro, às vezes o Sandro jogando por ali, teve partida do Sandro jogando como camisa 10 também, porque ele era meia. O Martinez, né, que se lesiona em 2003, tem um papel importante em 2004, muitas vezes sendo até mais titular do que o próprio Wendel, né, que seguia no Cruzeiro. O Maldonado cai muito de desempenho, o próprio Augusto Recife também não consegue fazer uma boa temporada. Depois que sai o Alex, a gente pena muito para achar um jogador que pudesse fazer essa ligação de meio e ataque, e a questão do ataque eu já citei. Então a gente tem problemas internos, tem problema com a diretoria, tem problemas no elenco. Houve uma série de situações que deram errado para que a temporada 2004 do Cruzeiro tenha sido tão frustrante, né? A própria eliminação na Libertadores, né, pro time colombiano lá nos pênaltis, Alex sendo vaiado no seu jogo de despedida, né, que foi uma vitória, inclusive por 2-1 contra o Palmeiras, mas ele sendo vaiado porque tinha perdido o pênalti na Libertadores, né, e a torcida do Cruzeiro também ela sempre cobrou demais, né, em alguns momentos a cobrança também passa do limite, então não ajudou também, tá, essa relação com a torcida também era muito conturbada na época ali, né. Pô, você vive aquilo tudo em 2003, em 2004 o time com até alguns jogadores melhores não entrega o mesmo desempenho, o torcedor tinha uma dificuldade de entender por que o time não fluía tanto, né? E, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? E é importante a gente aprender para esse momento também, que futebol não é passe de mágica, né? Não é só contratar que tudo vai se encaixar magicamente, precisa ter um trabalho muito bem feito pela comissão técnica e, digamos assim, uma boa vontade muito grande de todos os envolvidos, né? Para engolir certos sapos, aparar arestas ali para que a coisa funcione, tá? Então, irmão, foi um monte de coisa que deu errado e 2004 foi um ano muito fraco do Cruzeiro, né? Inclusive um ano muito fraco entre vários outros anos muito fracos, né? Não dá pra gente esquecer também a contratação do grande zagueiro Bruno Quadros pra zaga, hein? Parabéns aí, diretoria, por fazer esse excelente papel, né? Muita coisa deu errado ali e custou a dar certo, né? Eu acho que o Cruzeiro só foi se emendar mesmo e dar certo de alguma forma
ali na temporada 2007, ali o trabalho do Dorival Júnior inclusive, né, que a gente consegue voltar a disputar uma Libertadores. Mas foram anos bem ruins, viu? 2004, 2005, 2006. Teve até um momento em 2004 que o Sorin voltou pro Cruzeiro, não sei se vocês lembram disso, né, que ele estava entre transferências de um clube para outro, ele pingou de volta no Cruzeiro, fez umas partidas, tomou um cartão vermelho, fez até um golzinho na Sul-Americana, eu lembro de um jogo muito louco contra o Goiás ali, mas assim, o Cruzeiro teve dificuldade, né, para se firmar. E é bom a gente lembrar dessas temporadas também, para não achar, não, o Cruzeiro tá sempre no topo. Não, gente, o Cruzeiro vivia algumas temporadas ruins, tá? Que a gente espera que agora, né, isso aí fique no passado e o Cruzeiro consiga estar regularmente sempre nas primeiras posições. E o Carlos Henrique Ribeiro pergunta, se fosse para ganhar um dos títulos, qual você escolheria, o título brasileiro ou da Copa Sul-Americana? Carlos, obrigado pela pergunta, pode ser os dois? Se puder ser os dois é o que eu prefiro, tá? Mas se tiver que escolher um, título brasileiro. Campeonato Brasileiro é o torneio mais importante que o Cruzeiro está disputando nessa temporada e é o mais difícil, tá? Seria muito legal ganhar a Sul-Americana? É claro que sim, né? Reafirmação do nome do Cruzeiro internacionalmente, a gente não ganha um título continental há muito tempo, seria espetacular ganhar a Sula. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é muito mais competitivo, ele é muito mais difícil, ele é assim, a gente pode colocar em perspectiva. O que é mais importante, o Brasileirão ou a Libertadores, certo? Como a principal competição. Eu acho que a Libertadores está acima, mas o Brasileiro é a principal competição nacional, certo? A Copa do Brasil vem abaixo, né? Bem abaixo, inclusive. Então, gente, o Brasileiro é o máximo que a gente pode conquistar, tá? Então, para mim, é sempre o objetivo principal e é um campeonato que você, se tiver realmente regularidade em alto nível, você provavelmente vai ganhar, tá? Então é um campeonato que você consegue ter menos impacto de arbitragens, por exemplo, porque numa competição de mata-mata, uma cirurgia que a arbitragem faz ali sem anestesia em você, acabou, irmão, acabou seu sonho, já era. E a gente viu isso contra o próprio Boca Juniors na Libertadores de 2018, né? Os caras foram lá e acabaram com nós ali no apito, tá? Então, gente, vamos, sabe, de boa. É claro que ganhar a Sul-Americana é ótimo, qualquer um dos títulos seria maravilhoso pra gente nesse momento, mas o Brasileirão, ele é mais importante. Mas eu sei que tem gente que prioriza outras coisas, então eu estendo a pergunta para vocês, né? Qual título você prefere que o Cruzeiro ganhe, como se a gente pudesse escolher, né? Porque se pudesse escolher, é claro que todo cruzeirense queria ganhar todos, ganhando todas as partidas de goleada sem sofrer gol. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!